Vamos tratar nesta aula de processos de software. Já vimos engenharia de software de maneira geral, uma introdução para contextualizar processos de software. Engenharia de software é uma disciplina muito mais ampla, cheia de subdisciplinas, gestão de risco, de mudança, gerenciamento de configuração, processos de software, toda a parte de engenharia de requisitos em detalhes, de gestão de testes em detalhes, de engenharia de testes em detalhes. A gente vai tratar agora com uma série de aulas focados em processo de software, que faz parte de toda a engenharia, que poderia dar um paralelo aí como seria a parte de gestão do fluxo de trabalho no desenvolvimento de software. Não só o fluxo em si, mas as grandes atividades que envolvem as etapas de um processo de desenvolvimento de software. Vamos lá? Da parte conceitual sobre processo de software, entender por que processos de software foram construídos, por que deram certo ou não deram certo, o que eles têm de bom a apresentar num fluxo de trabalho ou o que realmente acaba trazendo baixa produtividade, erros de planejamento, erros de execução com frequência, certo? Então essa aula de hoje é para ter esse contexto, ok? A gente está trabalhando aqui com material que é do Somerville. Eu já passei para vocês, né? Tá lá na bibliografia básica. Esse livro é bem legalzinho, bem facinho de ler e basicamente são 3 capítulos que cobrem a nossa disciplina, apesar do que eu vou aprofundar, eu vou trazer um detalhamento maior durante toda a disciplina. E também trazer exercícios práticos para a gente fazer simulações de cenário e poder aplicar o aprendizado conceitual. Um grande problema de aprender processos de software é não aplicá-los, ficar só no conceitual e não conseguir fazer o paralelo com a realidade, com o dia a dia, com a prática. Então, processos de software, segundo Ian Somerville nesses slides, mas a gente vai tratar de maneira geral aí com outros conhecimentos, de outros autores. Então, a gente vai falar dos modelos de processo de software, atividades, como se lida com mudanças, sobre o RUP, Rational Unified Process, e vamos trabalhar com um exemplo rapidinho de software moderno de desenvolvimento de software moderno, mas não é o nosso foco hoje. Hoje é visão geral mesmo. Então, o processo de software. O que é um processo de software? É um conjunto estruturado de atividades necessárias para desenvolver um sistema de software. Então vamos lá, processo é isso aqui. Processo é um conjunto estruturado de atividades, certo? Para desenvolver qualquer coisa. Vamos aumentar isso aqui. É um conjunto estruturado de atividades. Isto é um processo. Estruturam-se passos, atividades sequenciais, ou pelo menos uma sugestão ou uma organização de possíveis passos sequenciais para desenvolver qualquer projeto ou atividade. No caso de um processo de software, para desenvolver um sistema de software. Existem vários processos de desenvolvimento de software diferentes, mas todos envolvem especificação. O que é especificar? Definir do que o sistema deve fazer. Essa aqui é traduzido do inglês direto, ficou feio. É definir o que o sistema deve fazer. Definir qual o objetivo do sistema, o que ele deve atingir como suporte a uma área de negócio. Uma especificação é uma definição de problema, descrição dos requisitos a serem resolvidos. Se eu construir uma casa, eu vou ter uma série de requisitos. Eu quero, o usuário, lá o cliente, não é o usuário. O cliente, o futuro morador vai dizer para um arquiteto, para um projetista, eu quero 3 banheiros, eu quero uma suíte, uma demi-suíte, eu quero um lavabo. Só isso já são requisitos só da parte higiênica de banheiros. Eu quero banheira, não quero banheira, com hidromassagem ou não, a banheira simples, eu gosto de um estilo mais rústico, eu gosto do estilo mais moderno, eu não gosto da cor amarela, não use amarelo na decoração, eu queria ter escadas largas, eu tenho um orçamento baixo,
eu quero que os quartos fiquem com a face sul ou a face norte, eu não gosto de sol de manhã no quarto, ou eu quero que ilumine a sala, eu quero que o sol da tarde bata na cozinha. Tudo isso são requisitos, são especificações para um projeto, certo? Então, processos de software tratam em comum da atividade de especificação. Também tratam do projeto e implementação. Projeto imagina nesse exemplo que eu estou dando, da casa, de um projetista, de um arquiteto, de um engenheiro civil que está recebendo essa série de requisitos. Ele vai sentar e vai projetar, ele vai fazer uma planta baixa, vai fazer uma maquete, vai fazer um modelo em 3D para várias visões, para apresentar ao cliente e fazer os ajustes finais, validar com o cliente se está correta a análise dele, a compreensão dele do que está sendo pedido. Depois que ele tem esse entendimento, ele vai partir para um projeto mais baixo nível, um projeto mais próximo à implementação, no caso da casa, à construção, certo? No nosso caso seria a implementação. Então você faria levantamento do diagrama de casos de uso, uma descrição inicial, descrições resumidas para poder discutir com o cliente o entendimento, compreensão geral do que está sendo solicitado, e daí você parte para um planejamento e um projeto mais perto do físico. No nosso caso, o físico é a programação, né? Não é um tijolo, é uma linha de código. Mas você parte para implementações, escolhi um determinado banco de dados, eu vou definir os tipos de dados para o conjunto de tipos de dados que esse banco de dados suporta. Eu vou desenvolver para a web, para uma linguagem script, eu vou planejar, analisar e projetar o sistema para que ele trabalhe na web executando uma linguagem de script, porque uma linguagem compilada ou pseudo-compilada que tenha um servidor de aplicações tem algumas particularidades que eu preciso levar em conta na hora de fazer um projeto mais próximo do real da implementação. Que seria a mesma coisa no caso do exemplo paralelo aí, né? Na hora de construir a casa, é de steel frame ou é de tijolos, de alvenaria tradicional? Vai mudar o quê? A forma de pensar a parte hidráulica, o projeto hidráulico, elétrico, de infraestrutura, certo? Então, os nossos processos de software tratam disso também. Como se faz o projeto em si, o planejamento, a análise e o planejamento, e como se dá a implementação. O se dá a implementação são sugestões, principalmente, de como trabalhar com o processo de implementação que é longo. Okay? Vai ficar mais claro quando a gente falar rapidamente dos processos. Também tratam de validação, que é a checagem de que o sistema faz o que o cliente deseja. Eu posso validar no momento da especificação dos requisitos, validar se eu compreendi e se o que eu escrevi que deve ser feito é realmente o que o cliente quer. Isso é uma primeira etapa de validação, mas aqui ele está falando principalmente da checagem quando está pronto, ou o sistema inteiro, ou por etapas, você vai validar com o cliente ou com outras formas de validação anteriores à validação do cliente, se o sistema faz o que o cliente deseja. Então, eu vou comparar com requisitos, com técnicas aplicadas para ter uma validação. O cliente, para resumir aqui, o cliente vai dizer: está válido, eu te pago ou eu aceito a entrega do projeto porque o sistema faz realmente o que eu pedi. E também tratam de atividades de evolução em resposta a mudanças necessárias. Mudança é a palavra-chave. Aceitar mudanças, né? A palavra mudanças faz parte do cotidiano de um analista, de um desenvolvedor de software, de um engenheiro de software. Mudanças são recorrentes, são rotineiras. Eu já falei que um software pode começar a ser implementado ou pode começar a ser planejado, e enquanto se está planejando já estão acontecendo mudanças, e não necessariamente mudanças porque eu ainda estou aprendendo melhor o negócio que eu vou desenvolver o software, que esse software vai dar suporte. Podem ser mudanças, por exemplo, eu estou no meio de um projeto e implementação de um software e vem uma lei igual a LGPD e eu tenho que repensar isso.
Claro que a lei veio com 2 anos de antecedência, mas poderia ser que justamente naqueles 2 anos, quando ela é anunciada, daqui 2 anos vai entrar em vigor, eu já tenho que tomar a decisão e falar, não, eu tenho que preparar o software, então eu tenho que parar e mudar os requisitos, pensar na, na adequação a essa lei. Ou imagina que você está em março, final de fevereiro, cheio de planejamento de um grupo de projetos de software, eu estava assim, e daí 15 dias depois todo mundo está isolado, mudou o contexto, muita coisa que estava como prioridade num projetos de determinado software foram deixados para depois, outras foram adiantadas e muita coisa mudou. Foi necessário criar coisas novas dentro de softwares para que os negócios continuassem funcionando nessa pandemia. Então, os bons processos de software tratam da evolução de maneira muito séria. Eles aceitam, eles deixam claro que a evolução relacionada à mudança ela é constante e a gente tem que ter uma resposta satisfatória a mudanças. Então, um modelo de processo de desenvolvimento de software é uma representação abstrata, a gente falou já sobre abstração, né, de um processo. São visões de um processo, são explicações e modelos de como se deve executar um processo. Claro que, eu sempre reforço, a teoria, na sua completude, não deve, em geral, ser aplicada. Então, eu tenho que entender toda a teoria, toda a completude de vamos adotar XP. Eu tenho que entender a completude do XP, que é um processo de software ágil, e aplicar ele de acordo com o meu contexto, o contexto do projeto, do tamanho do projeto, do escopo do projeto, dos recursos que eu tenho, da realidade da empresa, da experiência da equipe e assim por diante. Então, eu sempre faço adaptações. Adoro fazer aquela comparação com a língua portuguesa. Eu sei, a gente aprende e estuda um monte de análise sintática lá, de sujeitos, substantivos e não sei o quê. Mas a gente tem uma linha central básica que deve ser usada com frequência, tempo verbal, vocabulário bom, só que eu não uso todo do vocabulário, eu não uso todas as regras, não uso formas formais rebuscadas em tudo quanto é texto ou conversa que eu vou ter. Então, se eu pensar na língua portuguesa como um processo de comunicação, eu tenho que entender ela na sua completude, mas eu tenho que aplicar ela no contexto. É a mesma coisa um processo de software. Vamos para a próxima aqui. Então, descrições de processo de software. Quando descrevemos e discutimos processos, geralmente falamos sobre as atividades desses processos, que são os passos, tais como especificação de modelo de dados, desenvolvimento de interface de usuário e etc. E organização dessas atividades. Em que momento ela deve se dar, quais são obrigatórias, quais deveriam ser aplicadas em determinados contextos. Então, ela também pode incluir essas descrições. Produtos. Quais produtos devem ser produzidos durante o processo? O software, professor. Sim, o software é o produto principal, mas eu tenho mais um monte de produtos que a gente chama de artefatos também, que são resultados de uma atividade. Pode ser um documento de especificação de requisitos, um contrato, pode ser um planejamento de testes. Isso são produtos que são produtos secundários, né, ou subprodutos do processo de desenvolvimento do software. O produto principal é o software. Os subprodutos são os artefatos que são desenvolvidos durante cada atividade do processo. Também se descreve, se cita nos processos os papéis que refletem as responsabilidades das pessoas envolvidas no processo. Um processo em cascata, por exemplo, talvez tenha a especificação de gerente, analista e implementador. O processo ágil, geralmente, o Scrum é um processo é mais uma gestão de projetos ágil. Ele traz papéis como o Scrum Master é um papel totalmente o Product Owner, que seria um cliente ou um intermediário com o cliente, a equipe técnica que descreve o produto, então o implementador, o gerente, o líder de projeto. Então posso ter papéis diferentes de acordo com como é organizado e pensado um determinado processo. E também as pré- e pós-condições dos processos, que são declarações verdadeiras antes e depois de uma atividade do processo ser executada ou um produto produzido. Exemplo bem simples. Uma pré-condição para
a licitação ou para o levantamento de requisitos os analistas não sabem nada do processo. Então, se levantam os requisitos, um dos intuitos é fazer os analistas compreender o processo de negócio. E a pós-condição os analistas e desenvolvedores dominam as regras do processo e podem implementar o software para auxílio do processo. Por exemplo, processos dirigidos a planos e ágeis. Então, os processos dirigidos a planos são processos em que todas as atividades do processo são planejadas com antecedência e o progresso é medido com relação a esse plano. Isso funciona muito bem para engenharia civil. Engenharia civil que tem, quando que são as pirâmides? 5.000 anos, 6.000 anos, certo? Então, olha primeiro a idade que tem a disciplina de engenharia civil, a tecnologia, a gestão de projeto de construção de casas, de pontes é muito antiga, muita gente já fez, existe uma gama de resultados muito bem testados que permitem a essa área trabalhar com processos planejados com antecedência. Agora você pega em software, não tem. A toda hora está mudando, o mercado está mudando, de repente aparece um YouTube 10, 15 anos atrás que mata um monte de gente no mercado com ideias de marketing online. A web, quando nasceu, foi um Deus nos acuda com gente com empresas que não tiveram que se adequar ao processo, daí de repente vem um celular, de repente vem um Uber da vida que trabalha com um modelo novo de negócio e os concorrentes têm que correr atrás. Então, não existe, é corriqueiro, como já falei, a mudança. E não existe uma forma muito boa de você planejar todo um software com antecedência. Principalmente se forem softwares grandes e com muitos módulos e uma complexidade grande. Então não existe processo que pense desse jeito? Existe. Eu estou colocando já de antemão que esses processos em geral não são muito adequados para o desenvolvimento de software complexo. Aí nos processos ágeis, aqueles são os processos dirigidos a planos. Nos processos ágeis, o planejamento é incremental, aí muda. É mais fácil modificar o processo para refletir alterações nos requisitos do cliente. Você tem um software que você previu, antecipou ali um planejamento inicial de 2 anos. Então, com certeza, você vai fazendo vários incrementos, você vai fazer várias, a gente chama de interações, nós vamos ver a fundo isso ainda. Incrementos naquele planejamento, compreensão e estudo do que deve ser feito, entrega por partes, o cliente testa por partes. Então, isso vai acontecendo de forma evolutiva. Se acontece de forma evolutiva, é muito mais fácil de eu fazer uma modificação em algo que já está pronto de 1 a 2 semanas atrás. É muito mais fácil eu replanejar o que vai ser feito na sequência, porque eu estou trabalhando com pequenas janelas de interação e a todo momento eu estou replanejando. Mesmo que não mude nada, se eu trabalhar dessa forma, eu consigo cada vez entender melhor o negócio que deve ser atendido e trabalhar melhor cada requisito para entregas curtas, certo? Essa é uma visão geral já dos processos ágeis. Então, na realidade, os processos mais práticos incluem elementos dos processos ágeis e dirigidos a planos. E eu concordo totalmente, porque também eu não vou pegar um software que de repente tenha 3, 4 telas, meia dúzia de funções, e eu não vou fazer 20 incrementos evolutivos nele. Talvez esse seja um software que precise de 3 semanas de implementação, então eu posso sentar 2 semanas, fazer pensar todo o plano dele até o final, levantar todos os requisitos, porque são poucos, o negócio não é complexo, e faço a implementação desse projeto, eu uso um processo dirigido a plano. É possível fazer e esse é o comum. Não existe, isso daqui é essencial, vocês entenderem, vai ficar redondinho. Não existe processo de software certo ou errado. Não existe a forma certa ou errada de falar, se comunicar. Existe algumas que não são ideais em algum contexto, por isso você usa algo um pouco diferente. Por exemplo, o professor aqui não vai ficar falando como se estivesse num jogo de futebol ou de vôlei que eu gosto e, abençoando a mãe do juiz. Certo? Está fora do contexto, está fora do esperado, não vai funcionar nesta comunicação, mas talvez a forma que eu me comunique não seja a melhor ou a pior. Posso ser que outro professor que
transfira essa mensagem com uma linguagem um pouco diferente da minha, uma forma de falar um pouco diferente da minha e funcione da mesma maneira, certo? O que acontece? Não existe, então, um processo de desenvolvimento de software certo ou errado. Existe aqueles um pouco mais adequados para alguns contextos, mas ainda assim que você faz adaptações e mistura, e isso eu gosto muito de fazer depois de tantos anos, misturar o que eu entendo de bom ou ruim de determinados processos e aplicar, principalmente compreendendo a equipe onde isso vai acontecer. Então, os modelos de processo de software. A gente vai falar, a grosso modo, hoje, do modelo em cascata. Não queria o redondinho aqui, vamos fazer um sublinhado. Modelo de cascata, o desenvolvimento incremental e a engenharia de software orientada a reuso. Também tem processos de desenvolvimento formais, tem outros aí. A gente vai falar a grosso modo desses hoje. Então, o cascata é um modelo dirigido a planos, aqueles que eu planejo tudo antes. As fases de especificação e desenvolvimento são separadas e distintas. Eu inicio uma fase, termino aquela fase e não volto nela. Isso é o cascata. Quer dizer, a gente já vai ver um gráfico bem clássico. Eu tenho uma atividade, a hora que eu termino ela, eu caio para a próxima atividade e nunca consigo voltar para a anterior. Isso se eu aplicá-lo de forma purista. O desenvolvimento incremental, a especificação, o desenvolvimento e validação são intercaladas, pode ser dirigida a planos ou ágil. Eu posso usar parte do processo em cascata, dirigido a planos, e desenvolver incrementalmente. Poderia, por exemplo, o que eu gosto bastante, que eu acho muito comum e já vi acontecer muito, é eu, na verdade, trabalhar incrementalmente por etapas, mas a cada etapa eu faço um modelo em cascata numa janela de tempo inteiro. Vamos fazer um módulo nós vamos fazer um RP. O RP é algo enorme, cheio de módulos. Nós vamos fazer um módulo de gestão de usuário. Então a gente senta e faz todo um planejamento em cascata da gestão do usuário, porque vai levar um mês para entregar esse módulo. Ok? Então eu peço pegar um processo e fazer ele como um subprocesso de um incremental ágil. E a engenharia orientada a reuso, o sistema é montado a partir de componentes já existentes, pode ser dirigido a planos ou a ágil. Na verdade, ele abre aí todo um leque de pensamento e de arquitetura um pouco mais complexo, a gente vai falar ali na sequência para ficar mais fácil de compreender. Na realidade, a maioria dos grandes sistemas são desenvolvidos usando um processo que incorpora elementos de todos esses modelos. E aqui ele ratifica o que eu vim falando para vocês. Eu adapto o que eu preciso adaptar ao meu contexto. Então esse é o modelo de cascata, que é o diagrama clássico. Eu tenho uma definição de requisitos. Enquanto eu não termino ela, eu não passo para a próxima etapa. Terminei, eu vou para projeto e modelagem do sistema, modelo todo o sistema, projeto todo o sistema. Talvez eu nem volte mais a falar com o usuário. Há 20 anos atrás eu vi isso acontecer muito, cheguei a fazer. Levantava todo o sistema com o usuário, com o cliente, fechava o negócio, fechava o contrato. E já aconteceu de eu fechar o contrato, receber, levantar tudo que eu tinha de especificação com o cliente durante um mês, apareceu 8 meses depois com o sistema pronto, porque daí eu vim depois para o projeto, depois para a implementação, fiz os testes locais, unitários, integrei a outro sistema se necessário. Daí quando eu fui para aqui mesmo, no integração e testes do cliente para ele testar, às vezes o cara olhava para mim e falava assim, nossa, eu nem lembrava disso, nem lembrava o que eu tinha pedido, não sei o que eu estou a testar, e fura o projeto. Ou daí, o que também pode acontecer, que é mais comum, chega lá na frente e fala, mas mudou radicalmente, ou mudou 20% no negócio. Isso aqui não vai atender, mas o 20% do negócio pode significar 50% de alteração no teu sistema que veio de forma rígida sendo desenvolvido assim. Ok? Apesar de a gente ter aqui as flechinhas de retorno, tá vendo? Por exemplo, até operação e manutenção, eu volto para a definição de requisitos. Em geral, o cascata é assim. Eu defino algo, eu vou até o final, depois que ele está em operação e manutenção, quer dizer, está em operação, foi implantado, a manutenção pode ser um novo projetão em cascata para desenvolver um novo módulo ou uma versão grande. Ok? Então, as fases elas são bem identificadas. Análise e definição de requisitos, projeto de sistema de software, depois que eu levanto tudo com o cliente, vou fazer a análise,
Fico na implementação e testes de unidade. Os testes de unidade geralmente automatizados, quer dizer, é o desenvolvedor testando o que ele tem que ver, se as funções estão funcionando, se grava no banco, se uma tela, quando tenta gravar em branco, dá uma mensagem de erro. Aí integrações e testes de sistema, integração caso existam integração com outros sistemas, e teste por parte ou de uma equipe de testes ou por parte do usuário, e daí vai para a operação, implanta-se e começa a se dar manutenção durante a fase do ciclo de vida do sistema. O principal inconveniente do modelo cascata é a dificuldade de acomodação de mudanças depois que o processo foi iniciado. Em princípio, uma fase precisa ser completada antes de se mover para a próxima fase. Então, teoricamente, enquanto eu não terminei, eu não penso na próxima fase. Depois que eu terminei a fase, eu não penso nela de novo, eu não volto. Eu dou como encerrado e como uma verdade absoluta. Isto é o grande problema do cascata. Então, problemas. Divisão inflexível do projeto. Como eu falei, eu não volto ou eu não vou para frente em momentos que eu não considero ou que não estão dentro da caixinha da atividade que eu estou trabalhando. Em estágios distintos, torna difícil responder a mudanças nos requisitos do cliente. Por isso, esse modelo só é apropriado quando os requisitos são bem entendidos e as mudanças durante o processo de projeto são limitadas. Eu diria sempre que isso acontece de forma aceitável e sem problemas com o projeto, principalmente se o projeto é pequeno, de pequeno escopo, ou se você está pensando num projeto gigante, mas está desenvolvendo em módulos, por exemplo, se é uma software house e são pequenos módulos sendo desenvolvidos, entregues e recebidos, quer dizer, etapas. Seria de uma certa forma incremental também, mas você está definindo módulos e fecha muito bem porque tem um valor envolvido, o contrato é dessa natureza. Mas em geral é para pequenos softwares ou de complexidade baixa. Um software de complexidade baixa não necessariamente é um software que é desenvolvido em 15 dias, pode ser desenvolvido em 3 meses, mas a complexidade está relacionada à regra de negócio ser pouco mutável. Então, aí nessas situações, você pode fazer o cascata. Poucos sistemas de negócio, pouquíssimos sistemas de negócio possuem requisitos estáveis. Você não vai achar requisito estável em processo de negócio, quase nenhum. O modelo cascata é mais usado em projetos de engenharia de grandes sistemas, onde o sistema é desenvolvido em vários locais. Também é mais ou menos o que eu citei em relação a vários módulos e pela contratação. Nessas circunstâncias, a natureza do modelo dirigido a planos ajuda a coordenar o trabalho. Infelizmente, às vezes, no âmbito público, aí, porque existe um edital, tem que se definir tudo antecipadamente e é preço fechado, talvez é o cascata que vai acontecer. Faça todo o levantamento de requisitos antecipadamente, escreve-se esses requisitos e daí faz-se um edital para que se implementem esses requisitos. A não ser que exista um edital que consiga prever ágil, vai ser aplicado em cascata, geralmente compra de software em ambiente público. O desenvolvimento incremental, como é que se dá? Ele trabalha por incrementos. Que legal. Como assim? Descrição do esboço. Eu não defino 100%, eu não defino detalhadamente os requisitos. Eu defino um esboço, tem uma visão geral do sistema. Claro que daí um planejamento prévio ou um orçamento, né? Uma estimativa de prazo, às vezes não de custo, mas de prazo pelo menos, tem que ser feito por alguém mais experiente, ou que conheça um pouco do negócio, ou que conheça bem da tecnologia e saiba bem qual é a produtividade de uma determinada equipe. Tá? Mas não passa de um esboço, de uma visão geral do problema, do negócio a ser desenvolvido. Aí eu tenho, em geral, atividades simultâneas, elas vão acontecendo em paralelo. Podem acontecer em paralelo com uma ênfase maior ou menor em uma dessas atividades, mas elas podem acontecer em paralelo. Então, especificação, levantamento de requisitos. Talvez lá, primeiro mês eu comece a levantar requisitos, 2 vezes por semana eu falo com meus usuários, eu não tenho muito compreensão, não consegui planejar muito, a especificação acontece com uma frequência maior ali, com uma intensidade maior, de repente nas primeiras interações, incrementos. E o desenvolvimento vai devagar. Professor, mas como é que eu vou desenvolver se eu não tenho
nada entendido ainda. Mas em paralelo já posso botar uma equipe para ir desenvolvendo gestão de usuários, uma equipe para ir desenvolvendo a interface da aplicação. Vai ter um ambiente web de acesso público, que é a apresentação de projetos. A gente já sabe que os projetos... Então essa equipe já vai desenvolvendo alguma coisa assim. Então eu posso ir tendo desenvolvimento enquanto as especificações vão aumentando seus detalhes, e a validação acontece à medida que o desenvolvimento ocorre. Começa-se a desenvolver, termina-se um pequeno módulo, se valida-se, e aqui eu fico nesse ciclo, incrementando cada vez mais à medida que principalmente as especificações vão amadurecendo. Isso me traz o quê? Uma versão inicial, por exemplo, que vai para validação. O usuário testou, validou, posso voltar, melhorar a especificação, desenvolver mais, validar melhor. Daí começo a entregar versões intermediárias que ficam nesse fluxo aqui, certo? Até que lá no final eu tenha a minha versão definitiva. O desenvolvimento incremental, evolutivo, é o mais comum hoje aplicado a processos de software ágeis. Quais os benefícios? Custo para acomodar mudanças nos requisitos do cliente é reduzido. Enquanto eu estou aqui, terminei uma etapa, estou entregando uma versão intermediária, chega alguém e fala assim, saiu uma lei nova, ou aconteceu com a gente esses dias na empresa, viu, uma lei que era para ser aprovada em dezembro, barraram, ficou suspensa, aprovaram agora em agosto. E daí a gente já tinha ela previamente levantada na especificação. Beleza, então vamos para quando que é? Para daqui 15 dias. Então a próxima iteração é a implementação da lei e atendimento à lei. E a gente está numa versão intermediária. Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque não é cascata, porque eu não tenho que terminar o software inteiro para daí voltar e fazer a alteração nele. A quantidade de análise e documentação que precisa ser feita é bem menor do que o necessário no modelo cascata, porque quando eu penso em pequenas etapas, está tudo muito fresco, está tudo muito claro, eu vou modelando e criando documentação necessária para aquele pequeno momento de incremento. Eu não preciso criar uma documentação extremamente extensa e que tudo esteja muito ligado e muito bem pensado. É uma novela clássica de 3 volumes que eu escrevo quando é um cascata, para que tudo funcione interligadamente. Professor, mas tudo tem que funcionar interligado no evolutivo também. Também, mas aí eu vou... Agora esse pequeno módulo se liga com esse e com esse. Então eu penso nesse contexto. Eu não preciso pensar nesse módulo antecipadamente que vai se ligar com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com aquele, com aquela integração externa, com aquele fornecedor que vai ter acesso a ele. Tudo antes. Isso traz uma complexidade e, em consequência, uma burocracia maior. É mais fácil obter um feedback do cliente, isso é importantíssimo, sobre o trabalho de desenvolvimento que tem sido feito. Então ele vai recebendo, ele fica mais satisfeito, ele vê que a evolução do projeto, porque você entregar algo depois de 8 meses é muito frustrante para o cliente. Ele perde até às vezes interesse em receber aquilo e testar bem, testado. E esse feedback que ele dá com mais frequência alimenta ou retroalimenta o teu projeto para que você melhore a qualidade e entenda se você está no caminho certo, faça os ajustes antecipadamente de forma mais barata. Então, os clientes podem comentar demonstrações de software e ver quanto foi implementado, que aí aumenta a satisfação dele. Possibilidade de mais rapidez na entrega e implantação de software útil para o cliente. Às vezes o cliente, a empresa precisa de um pequeno pedaço inicialmente, não precisa esperar tudo estar pronto para começar a usar aquele pedaço. Por exemplo, cadastrar todos os produtos. Talvez leve 2 meses cadastrando produto de tanto produto que tem na empresa. Não tem nenhum software, não tem nem planilha Excel. Entrega rápido um cadastro de produto, em 2 semanas entrega um cadastro de produto e deixa a equipe trabalhando, cadastrando produto. Então já tem algo de valor, já tem software útil que está trazendo valor ao negócio em um tempo muito rápido para o cliente. Não precisa esperar 10 meses, 1 ano para começar a cadastrar produto, que daí vai levar 2 meses para daí começar a usar o sistema. Os clientes podem usar e obter ganhos de software mais cedo do que é possível no processo em cascata. Os problemas de desenvolvimento incremental. O processo não é visível, ele não tem é difícil demais eu pegar um gráfico de Gantt ou pegar um calendário e dizer
tudo vai acontecer exatamente dessa forma, nessa sequência, e as coisas vão ser entregues na data específica, né? Não existe um oráculo aqui, não existe uma visão de que está acontecendo. Então, os gerentes precisam de entregas regulares para medir o progresso. Às vezes você começa o desenvolvimento bem no início, como eu falei, e você não tem noção se aquilo significa 1% do projeto, 20% do projeto, porque você tem que ir amadurecendo as especificações para começar a compreender o volume, o tamanho, o escopo do projeto. Então, enquanto eu estou com aquele conjunto de requisitos não bem entendido ainda, é difícil mensurar o quanto que eu já avancei no projeto ou não. Então, amadurecendo-se os requisitos, a compreensão e a previsão para o final do projeto, para o andamento do projeto, começam a amadurecer também e ser mais precisos. Isso pode ou não ser também frustrante para o usuário, para o cliente, pode ou não trazer um desgaste aí no relacionamento com o cliente que vai receber esse software. Tá? Então o gerente tem que saber conduzir isso muito bem. A estrutura do sistema tende a degradar conforme novos incrementos são adicionados. Quer dizer, a menos que tempo e dinheiro sejam gastos na reconstrução para melhorar o software, quando você vai identificando melhorias ou muitas mudanças, essas mudanças regulares tendem a corromper a estrutura do sistema. Tem coisas que você tem que pensar antecipadamente em relação à arquitetura do software. Pensa de novo na casa. O cliente não pode chegar e falar assim, você está construindo uma casa de 2 andares e ele fala assim, eu acho que eu quero um prédio de 4 andares porque vem mais minha sogra e minha cunhada morar comigo. Eu vou fazer um prédio e não mais uma casa. Fala, cara, não tem como. Eu já construí a base, já construí a infraestrutura, já estou levantando as paredes do primeiro andar. Não tem estrutura para levantar 4 andares. Eu não posso mudar essa estrutura. Vai sair muito caro para fazer isso. Eu tenho que reconstruir, ou se eu tiver que reforçar tudo isso, vai sair caro, vai custar, né? Eu voltar lá na base e reestruturar tudo. Ah, não faz mal, então só suba mais um andar. Um andar dá, mas vai ficar um chacho, uma gambiarra enorme. Isso é um risco também que a gente tem se você não antecipou algumas coisas na parte arquitetural, tá? A incorporação posterior de mudanças também se torna progressivamente mais difícil e cara. Engenharia de software orientada a reuso. Então, essa é baseada no reuso sistemático em que os sistemas são integrados com componentes existentes, ou COTS, Commercial Off the Shelf, quer dizer, componentes padrões, né, ou de prateleira. Os estágios são análise de componentes, modificação de requisitos, projeto de sistema com reuso e desenvolvimento e integração. Atualmente, reuso é uma abordagem padrão para a construção de vários tipos de sistemas de negócio. Vamos pegar um exemplo aqui fácil de compreender e fácil de aplicar. A gente vai desenvolver softwares, temos uma software house, então vamos fazer partes em reuso. Como parte em reuso? Pensa em componentes. Me perdoe, moçada, tá uma barulheira, né? Só um pouquinho. Então imagina assim, eu vou fazer um componente, pensar em componentes que eu possa reutilizar nos meus sistemas que a gente constrói. Bom, vou fazer um componente de autorização e autenticação. Gestão de usuário, podia ser um componente que a cada novo software eu instalo o componente e reuso ele. Né? É uma regra de negócio que em geral atende a 90%, 80%, 90% dos softwares de forma meio parecida, meio igual. Então eu posso projetar um software de gestão de usuários com os componentes necessários. Ah não, a gente vai fazer RPs, não sei quem de vocês conhece o Salesforce. Salesforce ele dá suporte a RP e CRM, mas ele é todo um software todo construído com componentes para que os seus clientes construam softwares usando esses componentes. Tá? Então, eles com certeza fazem uma engenharia, um processo de desenvolvimento orientado a reuso. Eles vão construindo componentes de negócio. Como é que funciona a emissão de uma nota fiscal? Então, tem um componente de emissão de nota fiscal com um monte de regras lá que atende às regras da emissão de nota fiscal. Tem um componente de contabilidade, lançamentos contábeis. Quais são as regras básicas da contabilidade? Então, ele tem lá um componente que pode ser instalado no software e reutilizado. E vai se integrando como se fossem plugins, né? Um quebra-cabeça se conectando, com alguns ajustes de customização daí.
Então, a engenharia de software a reuso, em geral, é isso aqui. Especificam-se os requisitos, mas aí pensando nos componentes. Analisa-se quais os componentes podem ser criados. Faz-se alterações nos requisitos porque você está pensando em componente, você tem que pensar um pouco diferente, talvez, nesses requisitos, como serão implementados. Faz-se o projeto desse sistema com reuso, se pensa em projetar de uma forma que se reutiliza o máximo possível para outros projetos e outros sistemas. Faz-se o desenvolvimento, integração, já que é componentizado, tem que ter muita integração e valida-se o sistema. É quase que um cascata, mas pensando em componentes. Quais são os tipos de componente de software, então, que pode acontecer existindo nesses sistemas aí, nesse processo? Web Services, né? Serviços da web que são desenvolvidos de acordo com padrões de serviço que ficam disponíveis para chamada remota. Por exemplo, a Google, o Salesforce tem isso muito, mas a Google desenvolve um sistema tipo calendário, agenda deles. Só vai pensar na agenda. Não, eles podem desenvolver parte, também tem isso, né? Posso adaptar, desenvolver parte do meu software pensando em componentizar ele. Com web services, deixo aberta a interface para que chamadas externas utilizem os serviços e possa ser criados outros softwares usando aqueles serviços. Okay? Isso, então, quando a gente vai trabalhar assim, APIs de software, a gente pensa em uma forma de processo orientado ao reuso. Coleções de objetos como .NET, JEE, que é do Java, são planejados e são desenvolvidos orientados a reuso. Por exemplo, o Windows Forms, toda a parte de formulários, de desenho de janelas para reutilização. Então, o software que vai desenvolver, a equipe que vai desenvolver usando o .NET, que vai fazer um desktop com janelas, vai usar esses componentes do .NET que foram construídos orientados a reuso. Sistemas de software standalone, COTS lá, que são os pacotões, que são configurados para uso em ambientes específicos. Eu posso ter também softwares do tipo pacote para reutilização. Ficamos por aqui por hora, moçada. Senão a gente vai ter um slide muito longo aí, um pedaço de aula de fundamental introdutória muito longo. Esses são, em geral, os tipos clássicos de processo de software. Não são todos, nem falamos dos processos ágeis, que eles, na verdade, como eu já citei anteriormente, nesta aula, os processos ágeis, em geral, integram os vários boas práticas ou atividades dos outros processos citados. Então, esses 3 grandes processos praticamente cobrem as formas de se pensar e de se organizar processos de desenvolvimento de software. Próxima aula, a gente vai falar das atividades em forma individual que integram esses processos de maneira geral, ok? Então, até a próxima aula, moçada.